Olá, você está no portal Engenharia Compartilhada e esse é mais um conteúdo do relatório profissional Metro Ferroviário. Nesse vídeo, vamos conversar com Vicente Abate, que é o presidente da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, a ABFER. Vicente, obrigada por comparecer aqui ao Engenharia Compartilhada e conversar conosco como parte dos conteúdos do relatório profissional Metro Ferroviário. E gostaria de iniciar a nossa conversa perguntando justamente sobre a atuação da ABFER, considerando que ela representa a indústria ferroviária envolvendo tanto o transporte de cargas quanto de passageiros, que tem demandas tão diferentes. Ok, Adriana, primeiramente eu queria, em nome da ABFER e de suas associadas, agradecer por essa oportunidade que a gente possa falar da ABFER, do setor ferroviário como um todo e da nossa indústria. A ABFER ela tem feito atuações pontuais e gerais, eu diria, no mercado ferroviário, no sentido de promover, e até essa nossa missão, fomentar a indústria ferroviária instalada no Brasil. Quando a gente fala instalada, não só em função dela gerar emprego e renda, mas elas ter as suas instalações dentro do território brasileiro. E também faz parte da nossa missão apoiar qualquer expansão existente no setor de transporte de passageiros de carga, de passageiros e de carga. Então, essas duas vertentes da nossa missão, a gente tem procurado imprimir, e eu diria até, mesmo nessa época que a gente está vivenciando de uma certa maneira, fortemente, para que não só a nossa indústria possa crescer, mas o transporte ferroviário de carga e de passageiros acompanhe essa evolução. Ou até melhor dizendo, da evolução do transporte ferroviário de carga e de passageiros, a indústria depende também para poder se expandir. Essa tem sido a nossa atuação e nós temos sido, eu diria, felizes quanto a isso, porque temos tido apoio de outras entidades, né, entidades parceiras, não quero aqui nomear para não acabar deixando de falar de nenhuma delas, mas são entidades congêneres que atuam no mercado. Temos tido muito acesso aos governos, né, do governo federal, os governos estaduais, no sentido de auxiliar, procurar colaborar em políticas de transporte que possam facilitar esse desenvolvimento, inclusive da própria indústria. E pensando aí no setor de cargas, os novos marcos regulatórios devem trazer mais demanda e movimentar mais a indústria? Sim, foi uma necessidade que tivemos e agora, em meados de dezembro, nós tivemos a aprovação do Marco Legal das Ferrovias. Nós apoiamos desde o primeiro momento e o Congresso Nacional foi muito, eu diria, enfático em tentar transformar em lei, que ainda não está, porque já foi a sanção presidencial e ainda não ocorreu, mas ocorrerá em breve, no sentido de preparar o terreno para que a gente pudesse ter um marco legal de ferrovias muito substancial. Embora ele tenha iniciado lá em 2018, através do PLS 261, ele foi muito bem estudado, foi feito um relatório pelo relator, no Senado e depois compartilhado com a Câmara dos Deputados e finalmente aprovado. Então, com todas as condições e características de poder termos um transporte ferroviário que vale, nesse momento, para carga e que vai também, eu diria, favorecer a questão de passageiros sobre trilhos. Pensando nos aspectos relacionados à tecnologia, ao desenvolvimento tecnológico, o Brasil ele está em pé de igualdade com outros países, mesmo tendo alguns gargalos em termos de linhas limitadas, tanto para carga quanto para passageiros, mas em termos tecnológicos, nós temos aqui as soluções que outros mercados mais avançados têm? Eu diria que sim, Adriana, e você mencionou a questão do próprio transporte. As concessionárias nossas de carga e de passageiros estão extremamente atualizadas, elas seguem regras internacionais e fazem a sua operação de acordo com essas técnicas e tem um pessoal extremamente habilitado. Do lado da indústria, não só a tecnologia que a gente tem procurado ou desenvolver com engenheiros brasileiros, que essa é uma realidade, ou trazer tecnologia das matrizes que compõem as nossas associadas. E eu diria um pouco mais, além dessa tecnologia, as nossas fábricas, elas estão, eu diria até melhores, em condições melhores de capacidade de produção,
de ambiente de trabalho, de limpeza de fábrica, até comparáveis ou, se não, melhores do que as que existem no mundo. Então, nós temos visitado, já visitamos algumas vezes fábricas no exterior e comparadas com as nossas têm uma atividade nesse sentido muito forte. Então, gente habilitada, treinada, fábricas limpas, e também uma tecnologia desenvolvida aqui ou trazida de suas matrizes, fazem o pano de fundo para a gente ter uma produção, um desenvolvimento e produção de equipamentos, e a nossa ideia é exatamente essa, trazer produtividade para as concessionárias de forma que elas sejam cada vez mais competitivas. Em relação à mão de obra, Vicente, nós temos conversado aí com diversas operadoras e também professores universitários, há um certo receio pela escassez de mão de obra, né? Em função até agora desse aquecimento pelo marco legal aí das ferrovias e das novas licitações, das novas expansões no transporte de passageiros sobre trilhos. Você visualiza também essa escassez, esse gargalo em termos de profissionais capacitados para trabalhar no segmento de trilhos? Eu diria que, claro, isso é uma preocupação que a gente tem sempre, mas no caso da indústria ferroviária, nós tivemos um interregno aí de alguns anos em que nós tivemos que diminuir a nossa estrutura operacional em função de falta de encomendas. Hoje a gente está, inclusive, vivenciando uma sociedade elevada. Então, nós perdemos mão de obra. Claro que você não consegue recuperar aquela mesma mão de obra, ou toda aquela mão de obra perdida que já tinha sido treinada, capacitada, mas muito dessa mão de obra que será recuperada com os novos projetos, ela será aquela que foi perdida. Então, eu não vejo dessa forma que seja Tão temerário. tão temerário. Mas é claro que é preocupante, porque essa mão de obra que ficou um certo tempo, que saiu do mercado, ela pode ter se incorporado a outro mercado, e eu acho que até houve alguma incorporação, porque são pessoas técnicas habilitadas e o mercado vai naturalmente absorver. Mas a gente acha que pode recuperar uma parte daquela mesma perdida, e aí depois temos o seguinte, temos uma academia forte, que está em consonância com a indústria, com as concessionárias, que possamos, na medida da necessidade de ativar esse pessoal numa situação, eu diria, mais favorável do mercado, a gente terá como treinar, capacitar. E não esquecer que a própria indústria manteve, se perdeu alguma mão de obra, manteve os líderes, as pessoas de mais idade, que têm aquela experiência que pode ser passada para pessoas que venham nesse momento que a gente precisar dessa mão de obra. Isso é muito importante porque, além de manter essas pessoas de mais idade, que é uma situação que não é normal, mas a indústria tem procurado preservar, até por respeito a essas pessoas, e quando essa massa de mão de obra vier treinada pela academia que está aí, ou até vier para a gente poder treinar dentro de casa, nós teremos condições de treinar pelo nosso pessoal de mais idade, que tem a experiência suficiente e necessária para poder fazer esse treinamento. Então, eu vejo, claro, como todo mundo vê, uma preocupação, e eu acho que o país inteiro vê isso, dessa possível escassez de mão de obra treinada. A escassez de mão de obra não vai existir na realidade, mas de Mão de capacitada obra treinada capacitada. poderá existir. Mas a gente acredita que com recursos internos e com a academia que existe, e a gente tem contato frequente com essa academia, nós não teremos grandes problemas. Agora, o que a gente precisa é de encomendas que possam revelar a necessidade de ter mais mão de obra, e nós perdemos, Adriana, nos últimos 3 a 4 anos, cerca de 20% da nossa mão de obra direta. Quer dizer, hoje a gente está trabalhando com 16 mil funcionários diretos, quando a gente já teve 20 mil. Então, todos esses projetos que vão acontecer, e quando você faz a pergunta do marco legal das ferrovias, eu posso até complementar dizendo que, com as autorizações ferroviárias que já foram solicitadas, e que 9 delas já são uma realidade, com contrato assinado agora recentemente em dezembro, e as demais vindo aí no mercado,
mesmo que tudo isso não ocorra, que pode ser que um ou outro não seja ainda uma realidade, a gente espera que, no médio prazo, a indústria possa ter uma necessidade dessas autorizatárias de material de via permanente para a construção dessas novas ferrovias, de material rodante, vagões, locomotivas, que possam ser fornecidos por nossa indústria para esses novos clientes, eu diria, né? Hoje nós temos uma massa de clientes que é extremamente importante, são as concessionárias ferroviárias, acrescidas aí da Bamin, que é a nova concessionária que ganhou a FIOL 1, e também agora com as autorizatárias a gente abre um leque de fornecimento que vai ser muito importante para a indústria. Vicente, muito obrigada por participar mais uma vez aqui do Engenharia Compartilhada, que venha um 2022 aí com boas notícias para o setor. Muito obrigado, Adriana. Eu desejo a todos, também aproveitando a oportunidade, boas festas e um ano 2022 de bastante saúde e paz para todos nós. Obrigado. Obrigada. Nós conversamos com Vicente Abate, presidente da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, a ABFER. Até a próxima.